Gente, então o tema de hoje da nossa live, né, era mediunidade, foi o tema proposto, mediunidade num mundo doente, né? E a gente estava comentando, né, a primeira parte da live, a gente falou muito sobre mediunidade. Lembramos, vai começar a live aqui, para quem chegou agora, né, que o mundo doente é muito anterior à pandemia. Nós estamos falando desse mundo louco que nós estamos vivendo, né, nas últimas décadas. Não é uma coisa construída da noite para o dia, tá? E essa pandemia, na verdade, foi só, né, uma evidenciação, uma experiência limite, vamos dizer assim, de algo que está se arrastando há muito tempo. Mas então a gente na primeira parte falou muito da mediunidade. Eu foquei muito na mediunidade, em aspectos da mediunidade, uma pincelada, né, esse assunto mediunidade bem extenso, tem muitos detalhes, mas uma pincelada filosófica sobre mediunidade. E aí eu deixei para falar agora na segunda parte sobre o mundo doente. A nossa relação com o mundo. Não vou nem falar o que é o mundo doente, porque eu acho que isso é o tipo da coisa que todo mundo basta abrir a janela, basta sair de casa, basta ligar o celular e ir para a rede social. O mundo doente, ele entra na sua casa facinho. Então, não vou nem fazer uma exposição sobre o que é o mundo doente, mas sobre a nossa relação. Né? Não carece. Porque já que a live a nossa relação é mediunidade e o mundo doente. Então, é a relação, nós, médios, pessoas supersensíveis, hipersensíveis, pessoas que têm uma sensibilidade com um plano espiritual que vai além da gente. Nós temos os médios, os espiritualistas, as pessoas são mais sensíveis, respiram ar, aspiram a coisas maiores, e às vezes o mundo é tão pequeno. Então, agora eu vou tratar da relação nossa, espiritualistas, vamos dizer assim, a nossa mediunidade, com esse mundo doente em torno da gente. E eu quero lembrar, né, porque eu até bato muito nessa tecla. Antes de mais nada, nós que escolhemos uma família espiritual, uma tenda para aprender, para crescer, a gente tem que se perguntar, a gente tem que ter uma espiritualidade mais ativa. Eu sempre uso essa expressão, o seu Mirim nos ensina a ter uma espiritualidade ativa. Ou seja, nós somos frágeis, nós somos uns pobres coitadinhos, tudo e todos podem bater na gente tem que pedir para Leme, meu pai, não. A gente nos ensinado o valor da ação e da reação. Nós temos que ter uma espiritualidade ativa. Lembrar que a gente não é frágil, a gente não é joguete, a gente não está na mão do feiticeiro, na mão do mandingueiro. Fortalece a tua fé, fortalece a tua vibração, tem uma espiritualidade mais ativa. A nossa espiritualidade ela é vivida com a nossa atitude perante o divino e com as ações que nos levam, as ações afirmativas e positivas que nos são conclamadas, chamadas pelos guias espirituais, pela egrégora da casa que a gente escolhe caminhar, para que definitivamente a gente assuma responsabilidades perante a nossa paz espiritual, nossa paz na nossa alma. Então a gente deixa de ser esse joguete. E a relação com o nosso mundo tem muito a ver com isso. Eu encontrei uma frasezinha, acho que é um dito popular, que me resume um pouco esse sentimento. Navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água dentro deles. Não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo. Eu acho que esse dito popular ele tem muito a ver com essa vibe que eu estou tentando dizer aqui. E vou completar com o mestre, né, com uma citação de Mirim que diz: não mantenha convivência com pessoas mais invejosas, maledicentes, etc. Isso é importante para o equilíbrio da sua aura, dos seus próprios pensamentos. Tolerar a ignorância não é partilhar dela. Essa frase final é ótima. Tolerar, isso é muito os dias de hoje. Como diz o Márcio, seu Mirim, ele é muito atual. Tolerar a ignorância não é partilhar delas.
Então a gente está vivendo um mundo extremamente complicado, onde tem um oceano de pessoas vibrando, vibrando e produzindo vibrações, produzindo vibrações, produzindo ressonâncias, e que cabe a nós nos separarmos disso, cabe a nós sabermos nos distanciarmos disso. O ser humano hoje, todos nós estamos muito anestesiados em termos da atitude em torno da nossa própria paz. Nós, a humanidade... Você estava falando isso, assim, às vezes lá no Twitter mesmo, pessoas nos procuram, parecem meio letárgicas, sabe? Aquela sensação tipo assim, mas tudo assim, aí, né, destrincha. Aí, tá, mas como vou testar minha fé? Mas como sendo firme? Uma vez eu me lembro, olha quanto tempo tem isso, hein? Eu ainda era médium da matriz, e aí a gente foi uma gira lá na 12, lá em cima, em Petrópolis, o Sete Boys falou sobre a gente ter firmeza nos nossos propósitos. E aí ele fazia assim, aquele semblante dele, né? E firmeza não é ficar assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Firmeza é você olhar para onde você quer ir, e aí eu não me lembro as palavras que ele falou, mas deixar tudo acontecer aqui o seu entorno e você continuar seguindo, porque você já disse que você quer ir para lá. Sérgio, nunca mais eu me esqueço dessa cena do semblante dele. Aquela coisa assim, sabe? Firmeza não é você ficar olhando para um lado e para o outro. Firmeza é você olhar para onde você quer ir. E ir. É isso que eu ia falar. Eu não ouvi o seu Jiboia, mas seu Jiboia, cara, quando um guia é de luz, quando um guia, ele tá aí, os recados estão dados. Né? Esse anestesiado que nós estamos hoje em dia, ele se combate com a gente deixando de ter esse comportamento de manada, de grupo, de fazendo tudo que todo mundo faz. Antes de mais nada, você precisa de uma certa rebeldia. Você precisa de uma rebeldia. E seu Mirim dizia, eu não tenho isso anotado aqui, mas ele falava, por que você não usa a rebeldia da paciência? Chegava a ser engraçado, porque a gente pensa em rebeldia, pensa naquele que chuta o balde. E ele falava, na sabedoria oriental dele, falava na rebeldia da paciência, usando a paciência, porque o mundo todo quer correr, o mundo todo quer chegar, o mundo todo tem pressa de chegar, como nós já falamos na primeira live, chegar a algum lugar e não vai chegar a lugar nenhum. Ficar uma bandeira numa montanha e dizer, é isso? Entendeu? Essa pressa de conquistar alguma coisa exterior, sempre tem uma noção geográfica que vai chegar a algum lugar, vai chegar numa formação de terreiro lá na frente, né? Vai ser para poder olhar para trás e dizer, quantos estão depois de mim? Aquele que começou comigo está lá atrás ainda. Entendeu? Vai chegar onde? Pensa de chegar. Seja rebelde com a sua disciplina, com a sua paciência. Porque se é para ser rebelde, seja contrário de todo mundo. Hoje em dia todo mundo tem pressa, todo mundo quer chegar. Isso pode valer na sua vida profissional, isso pode valer, não estou dizendo para você ficar sentado embaixo de uma árvore esperando a iluminação. Não estou falando do ponto de vista... A busca da luz é ativa, não é? O conceito oriental de iluminação é diferente do nosso. Não é você ficar sentado, vai virar um mendigo, vai ficar embaixo de uma árvore vivendo de doação e esperar a iluminação cair. A espiritualidade ocidental é diferente. Nós ocidentais somos diferentes e a gente tem essa vibe de buscar. Então vai buscar. Tenha coragem. A coragem de andar no seu passo. A coragem de buscar o seu autoconhecimento. Você precisa buscar conhecer. Volta àquela história, se você está numa tenda de Umbanda, vamos botar na Umbanda, tem coragem de se conhecer, não joga tudo, não mistura tudo no mundo da entidade, e você não sabe o que é você, o que é espiritualidade, o que é entidade. Cara, define claramente o que é divino, o que é você, e quando você identificar o que é você, caraca, mas isso aqui tá ruim, isso tem de melhorar, isso tá deixando a desejar, isso tá legal, pô, isso aqui gosta de mim, isso aqui tá bacana, pô, legal. Autoconhecimento, né, Sérgio? Isso vai trazer a paz interior que a gente precisa, né? Autoconhecimento. E quando você tem esse autoconhecimento, aí vamos pro seu jiboia, cara, que sacada, que colocação sua, meu irmão, grande lembrança
Tem super a ver com o que eu vou dizer. Não é dele. Cara, o seu Jiboia falou, olha que sabedoria. Para quem não ouviu, volta depois lá no YouTube para ver. Que sabedoria. Quando nós definimos, a gente se conhece, o autoconhecimento, a gente identifica quais os valores preciosos que nós queremos. Às vezes são valores trazidos pela nossa família, pelo nosso pai, nossa mãe, coisas que não foram passadas, que você diz assim, cara, eu vou honrar meu pai, honrar minha mãe. Isso eu nunca vou fazer. Sabe? Eu aprendi isso com meu pai, com minha mãe. Isso é o certo a ser feito. E honre, são valores. Entendeu? Outros valores a gente aprende realmente estudando, aprende com grupos que a gente convive, aprende estando antenado e trazendo os valores, nós trazemos para o coração. Traga os melhores valores para perto de você, sabe? Queira viver com esses valores perto de você, com essas virtudes. Busque os melhores valores, as melhores virtudes. Tenha bem definido o seu ideal de vida. Esse ideal para você tem que ser o seu referencial. E é isso que o seu Jiboia quis dizer. Quando você tem um ideal definido, um ideal de bondade, um ideal de construção de vida, um ideal de pessoa que você quer ser, quando você tem claramente definido o seu ideal, isso te dá uma direção, te dá um norte. É o que o seu Jiboia falou. Pode estar uma zoeira em volta de você, pode o mundo doente estar perturbado em volta de você, mas se você tem definido claramente o seu ideal, esse ideal vai servir de norte e de direção. É naquela luz, na direção daquela luz, daquele ideal que eu vou caminhar. Ela vai ser a sua estrela que vai te guiar, os seus ideais. É assim que o médium não sucumbe nesse mundo. É assim que a água não invade o navio, porque você tem um ideal, e eu falo da espiritualidade ativa. Conquiste esses ideais, estude, leia, ouça os guias espirituais, ouça as curimbas, leia o livro da própria vida, veja se aqui você está caminhando do jeito que você gostaria de caminhar, se você não está se afastando daqueles ideais, se as suas atitudes não estão condizentes com os seus sonhos. Se você tem um ideal, olha o que o seu Jiboia falou, se você tem um ideal, será que você não está se afastando desse ideal? Será que você não está deixando ele, as suas atitudes, as pequenas mesquinharias da vida, a impaciência, a grosseria com que você trata os outros, a falta de educação com que você se relaciona com o mundo, isso diz muito a ver com a gente. Quando você tem um ideal que você quer conquistar, você pode até hoje ainda não estar na sua plenitude. Ninguém vira sábio da noite para o dia, ninguém vira um iluminado da noite para o dia. Isso é conquistado dia a dia, quando você engole uma palavra errada, porque não vai acrescentar nada no momento. Quando você trata com carinho, com amor, com coração, uma situação, uma pessoa, que às vezes outros nesse mundo maluco dizem, para que você vai fazer isso? Cara, a prática do bem, há evidências neurológicas, a ciência está alcançando um entendimento que a própria prática do bem, o pensar o bem, só o pensar o bem, querer o bem, pensar o bem, se botar nessa disponibilidade de fazer o bem, isso te causa uma terapia neurológica, isso causa coisas positivas, isso é a ciência falando isso. Isso é um efeito poderoso na psique humana, na nossa terapia mental, nessa nossa busca da sanidade mental. Então, Sérgio, posso fazer uma contribuição rapidinha? Manda. Ontem eu recebi um vídeo de uma professora chamada Lucielena, que ela é da... Ai, meu Deus, como é que é? Nova Acrópole. Nova Acrópole, isso. Que ela estava falando sobre juramento, compromisso, né? Juramento no sentido de compromisso. Quando a gente arca o compromisso com a nossa existência e com a humanidade, de, olha, eu quero usar essa minha encarnação para sair dela melhor do que eu cheguei, né? Eu defini um horizonte, é o seu Jiboia, né? Para onde eu quero ir lá. Eu defini isso, então eu tenho que ir. Só que o que eu vejo acontecer muitas vezes é as pessoas desistindo no meio do caminho. E aí ela colocou um exemplo muito feliz de que ela se imaginava na frente de uma montanha, que ela simplesmente não subiria a montanha segurando, porque ela poderia derrapar e escorregar e cair.
Ela Isso de joga vez em uma quando corda acontece. ela joga uma corda lá em cima, se amarra nessa corda, e quando ela cair, ela tem o recurso de segurar na corda. E esse quando cair seria a personalidade jogando ela para baixo, entrando no mérito da desistência, né? Fiquei com preguiça, estou cansado, não quero mais. E aí ela se segura naquela corda do juramento que ela fez com ela própria, de um propósito de crescer, de se evoluir e se desenvolver, a ponto dela não largar aquela corda nunca mais. São os ela valores. tem um compromisso com a humanidade. São os valores. Aquilo que sustenta a gente quando tudo parece. Tem horas na vida que a gente pensa, será que sou eu que estou errado? Às vezes a pressão em volta da gente é tão grande que a gente se pergunta, será que sou eu que estou errado? Mas se você está amparado para os melhores valores, se você tem serenidade no coração, se você tem a sua harmonia íntima, a sua paz no coração, são esses valores que na hora que a pedra fica escorregadia, na hora que a nossa inferioridade, nós somos humanos e de vez em quando a gente vai dar uma bola fora. De vez em quando pode cair uma tempestade, a pedra pode ficar lisa, de vez em quando as coisas não saem exatamente como a gente gostaria. As dificuldades da vida vêm para nos chamar ao fortalecimento, à superação. E é essa corda que vai ser o que vai nos sustentar. Vai ser esses valores que a gente não abre mão. Não abre mão no sentido de segurar. Não abre mão. Então, quando tudo balança, são esses valores que vão nos sustentar, que vão nos dar a força moral, a força de vontade, a alegria, a dinamização da nossa espiritualidade ativa para que a gente continue naquele caminho. Para seguir no caminho do bem, é importante a gente ter essa noção. O que são essas quedas que você deu exemplo? Quando a gente resolve seguir no caminho do bem, a gente primeiro, a gente tem que saber tratar da nossa carência afetiva. Porque quando a gente resolve escolher um caminho, se o mundo todo está meio perturbado, a gente necessariamente vai causar estranheza em um monte de outras pessoas. Não dá para agradar a todos. Se você está escolhendo um caminho do bem, está escolhendo um caminho que é saudável para você, quem não está saudável, quem ainda não despertou, quem ainda está vivendo a sua vida mundana, profana, como você sempre viveu, se você de repente diz, hoje eu não vou para o pagode não, porque hoje eu tenho terreiro, hoje eu vou para a tenda. Você vai ser motivo de gozação, você vai ser motivo de zoação, sabe? Carolinha, quem de nós, quem nunca, entendeu? Teve de ouvir isso às vezes dentro do seio da família, que você está perdendo tempo, você está fanatizado, você está dando dinheiro para o pai de santo, sei lá, que vai um cara abobrinha na cabeça da gente, entendeu? Então, é isso que é importante, a gente ter essa noção de cuidar da nossa carência afetiva. A gente não pode ter uma carência afetiva ao ponto de que a opinião de quem ainda não acordou, de quem ainda está num estado de confusão mental, te afete. Você tem que ter uma serenidade no coração, preso aos seus valores, como você disse, para você continuar o seu caminho, porque senão você toda hora vai se distrair. Ser do bem, escolher um novo caminho, vai te trazer alguma dor. Vai ter em algum momento que você vai ter de deixar o velho para trás. Espiritualidade é transformação, é renovação. Então, em algum momento, o velho vai ficar para trás. O cara que ficava no pagode vai dizer assim, pô, o Sérgio não é mais o mesmo. Vai ter alguém que nas suas costas vai dizer, pô, esse cara não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Mas não é mais o mesmo porque você... que bom. Se isso está fazendo bem para você, de repente, sabe, isso está te trazendo alegria, que bom! Bom para você, você não pode querer acender uma vela para Deus, uma para o diabo, vamos dizer assim. Se você escolher um caminho, se firma nesse caminho, olha o que o seu Jiboia falou, olha o seu ideal, siga no seu passo, siga no seu caminho, independente da opinião, não fique tão carente afetivamente que o outro vai olhar feio para você, que você vai ser um incompreendido. Aquele que desperta da Matrix é um incompreendido, entendeu? Ele escolheu seguir um caminho, escolheu sair da zona de conforto, como disse a nossa irmã ali, e isso vai incomodar, não tenha dúvida, vai incomodar aqueles que ficaram. Não tenha dúvida disso. Sem querer jogar a culpa na espiritualidade, até porque aqueles que ficaram podem estar mal acompanhados lá e querendo te segurar também ali, ser teu âncora, né?
Eu acho que eu ouvi até da professora, a mesma professora Maria Helena que você citou, uma afirmação platônica, Lúcia Helena. Ela, filosofia platônica, isso é muito coisa dela. Eu lembro de uma afirmação platônica que falava assim, eu anotei aqui, que a melhor coisa que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Pô, isso eu achei bacana demais, eu anotei. A melhor coisa que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Por quê? Nós podemos ser inspiração para outros. Nós que saímos na frente, nós que tivemos coragem de repente, puxar na cordinha e subir um pouquinho na montanha, muitos, de repente, não sabiam qual caminho seguir. Não sabiam nem que tinham forças para isso. Achavam que era impossível. E que o exemplo daquela pessoa, o seu exemplo, foi motivador para outros saírem também daquele estado de coisas. Eu vou falar até um exemplo pessoal, que não está anotado aqui não, mas um exemplo meu pessoal que se encaixa nisso aqui. Eu trabalhava no fórum, tinha um emprego, um contrato, era uma coisa bem feijão com arroz. E aqui no interior. E tinha uma colega, aqui no interior também, moradora aqui de Rio Claro, né, estudou em escola pública a vida inteira, uma pessoa muito simples, mas que vivia naqueles tempos de jornal impresso, ainda de folha dirigida. Ela vivia na salinha dela, ela também era uma moça simplesinha, com óculos de fundo de garrafa, e vivia com folha dirigida estudando para concurso. Vivia estudando para concurso, a gente zoava com ela, não saía da sala dela para quase nada, não socializava quase nada. Ela era nativa aqui de Rio Claro, uma pessoa que estudou em escola pública, não teve padrinho, nunca teve... E eu também estudando para concurso na minha sala, lá no meu canto, e eu não passava fazendo concurso há uns, sei lá, 18 anos atrás. Ela passou. Quando ela passou no concurso, eu estava desistindo. Eu olhava a relação dos classificados, eu pensava assim, pô, só vi uns sobrenomes assim de juiz, uns sobrenomes de gente bacana na esfera do judiciário, quando eu trabalho. Eu falava assim, esses concursos tem só peixada, só peixe. Só quem... Tem alguma sacanagem nisso aí. Isso aí... Tentou tirar do ombro. Jogava para o outro, não era porque eu estava estudando pouco ou estudando errado, entendeu? Era porque tinha alguma sacanagem. Cara, eu precisei, como você disse, dar um tapa na cara. Eu precisei ver aquela menina, criada no interior do estado, numa cidade pequena, que estudou em escola pública, que nem eu, a vida inteira, para poder se tocar assim e dizer assim, cara, se ela passou, eu também posso passar. Não desmerecendo ela, gente. Não é diminuir a pessoa, mas ela me provou que o esforço dá resultado. Eu estava desistindo. No concurso que ela passou, eu não passei. Eu só vim passar no concurso seguinte, 2, 3 anos depois, no concurso seguinte para o tribunal que eu trabalho, eu passei. Ela passou primeiro. Mas o fato dela ter passado, ser uma pessoa de carne e osso, uma pessoa, gente como a gente, não era um ser iluminado, de repente teve as melhores oportunidades, escolas particulares, cursinhos, sei lá o quê. Quando a gente começa a fracassar, a gente começa a achar que os outros têm mais oportunidades, os outros são melhores. Se eu tivesse aquela oportunidade, é o que você fala, a gente vai dar um jeito de arrumar as coisas para poder confortar o nosso ego. Eu precisei ver uma pessoa de carne e osso, sair daquela condição, ascender socialmente através do esforço dela, do estudo dela, ela sair daquela condição para que eu tivesse assim, cara, é possível. E ela me inspirou, eu já falei isso para ela, tive a oportunidade de falar isso para ela mais de uma vez, ela me inspirou a estudar mais, a me dedicar mais, a deixar de lado o chororô, o mimimi, fazer mais, dar mais de mim. E no concurso seguinte eu passei. Então, eu sou grato a ela que me inspirou, que saiu da zona de conforto, deu pelo esforço dela e conseguiu chegar a algum lugar. Isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar, com essa afirmação platônica, né? Que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Então, tenha coragem, não tenha vergonha, não tenha medo de ser umbandista, de ser espiritualista, de ser do bem. Hoje em dia a gente chega a ter vergonha de ser do bem, gente. Não tenha vergonha de ser do bem. Não tenha vergonha de dizer, opa, alto lá, isso está errado. Isso não é legal. Mas não é legal porque é a bandeira de A ou a bandeira de B.
Esquece a polarização. O certo e errado não está na polarização. Está certo porque são seus valores. Seus valores dizem assim, chutar um cachorro na rua está errado. Maltratar o bichinho está errado. Sob qualquer circunstância eu não vou aceitar. É um valor que, para mim, o trato com uma criança, o trato com um idoso, o trato das autoridades com o cidadão, cara, seja o que for, valores são certos porque são certos. Porque você tem isso dentro de você, aquilo ecoa dentro de você. Independente das bandeiras, valores não têm cor. Os valores são universais, eles transcendem o tempo que nós vivemos. Eles são valores da humanidade e são ancestrais. Chegaram até nós hoje e nos formou as pessoas que nós somos, sabe? Porque são ancestrais. E para arrematar, uma coisa que quase na hora de começar a live eu me lembrei, anotei aqui uma frasezinha, sobre caminhar, sobre sair da zona de conforto, sobre caminhar no... Valores são inegociáveis, exatamente, com você, inegociáveis com você. E quando a gente caminha, que a gente começa nesse caminho do bem, esse exercício que para a gente vai ser muito bom, exercitar as melhores virtudes, despertar as melhores virtudes na gente, a gente vai viver, isso eu me dizia, naquelas 3 fases do médium. Então, quando você descobre o caminho, tudo é empolgação. Um caminho novo que se abre, é a recepção na tenda, aqueles sorrisos, o guia que te abraça, o caboclo que te abraça, o tambor, a música. Você tá que é só empolgação. Mas depois, a cara feia, olha o que eu estou te falando de quando você escolhe o caminho do bem, o mundo reage ao seu redor. E não necessariamente vai reagir bem. Não necessariamente quem está em volta de você, às vezes pessoas queridas suas. O Márcio uma vez comentou isso, como às vezes o golpe vem de quem a gente ama, de quem está na mesma casa com a gente, mas que ainda não compreendeu o seu caminho. Às vezes o choque de vibratório vem de quem menos a gente espera. A gente toma pancada de quem menos a gente espera. Porque a gente parece que causa um tipo de reação, como se fosse um acordo tácito de todos têm de ficar na mediocridade. Todos estamos aqui na lama. Quem é você para buscar algo melhor? Quem é você para querer se encontrar Deus? Deus aqui em casa, que Deus é lá. Deus aqui, esse quadro na parede aqui, entendeu? E morre ali. Quem é você para buscar um valor mais elevado? Vir falar para mim que isso é certo, que é errado, não sei o quê. Para mim aqui assim, vai ser sempre assim. O nosso exemplo às vezes incomoda. E é esse incômodo, essa cara feia, esse distanciamento que às vezes até as pessoas tomam da gente, aquela falação quando a gente deixa o pagode, o pessoal, vai Carolinha, vai macumbeiro, vai... Isso às vezes causa o desânimo. A segunda fase que o seu Mirim cita, vem o desânimo, porque você tem de superar um certo desafio, um certo atrito. Remar contra a maré de verdade, né, Sérgio? Remar contra a maré de verdade. É preciso o seu esforço de verdade. O seu esforço, a dor, o atrito gera crescimento. É pelo atrito, a gente tem que deixar de ser tão anestesiada e tudo a gente busca uma solução, um remedinho para sanar a nossa dor. A dor nos faz refletir e nos faz decidir. E é nesse momento que a gente precisa decidir. E aí lembro novamente do seu Jiboia, quando está tudo em volta, um turbilhão, onde você quer chegar? Onde que estão seus valores? Onde que estão seus ideais? Fica fechado com seus ideais. Fecha com seus ideais. E aí você vai passar para a terceira fase, porque a espiritualidade só faz brotar cada vez mais em você. E aí você vem para a terceira fase, que é a confirmação. Quando você tem certeza que você não quer outra coisa a não ser Umbanda, você não quer outra coisa a não ser a sua roupa branca, você não quer outra coisa a não ser do bem. Não te interessa mais as coisas pequenas, a mesquinharia. Eu acho que é isso. E você não quer ir mais para o terreiro só para ser feliz, você não quer ir para o terreiro só para conseguir um emprego, você não quer ir para o terreiro só para alguma coisa, você quer ir para o terreiro porque você sabe que você tem que ir. Você quer fazer o bem, você quer fazer o bem, você quer somar, você sabe que você vai estar fazendo... E não tem feedback, ninguém está esperando medalha, mas você sabe que a sua presença ali, seja como... E eu sempre exemplifico isso, seja cambonando, seja dando bom dia, boa tarde para quem chega, aqueles
colaboradores, seja cambonando, seja no banco, seja dando condição, se você já tem mais maturidade para isso, condição de um guia espiritual trabalhar com você, seja da forma que for, fazendo bem, se doando. É a oferenda maior que se pode fazer. Você está doando o seu tempo, o seu carinho e o seu amor para uma causa. Lembra do seu jiboia, para a causa. Você não está doando nem para a tenda, gente. Aí que muitas pessoas confundem a espiritualidade com a instituição. Religião, você tem de ter, antes de mais nada, antes de você entender e querer julgar o comandante, você tem de primeiro se fechar em valores. Você está fazendo bem. Antes de querer apontar o dedo e dizer, esse comandante está fazendo errado. Olha, ele cantou essa corimba primeiro. Mas qual que é? Aqui na nossa escola, isso tem que cantar depois. Já você começa a querer apontar o dedinho. Não aponta dedinho, não. Primeiro, fecha nos valores. Porque é nisso que vai te fazer sair de casa. São os valores. A certeza de estar fazendo uma coisa bonita, de estar contribuindo para quem vem, a assistência que vem, para as pessoas que são fisicamente, emocionalmente, os encarnados debilitados, os feridos da alma que vêm nos trabalhos de socorro do banco. Para você mesmo, que você volta para casa renovado. Não tira o seu da reta, não. Não acha que você é santinho, que você só está doando. Cara, primeiro que recebe somos nós. Primeiro que a energia boa, a vibração boa que passa por você, cara, aquilo vai ficar em você. Você não vai sair arriado, não vai sair debilitado, você não vai sair, levar um pedaço de mim. Não tem negócio de levar um pedaço seu, não. Pelo contrário. Acho que fica a porção boa que fica contigo, entendeu? Em cada suorzinho seu que você deixa no terreiro, a parte boa fica contigo. O suor, a água salgada, vai embora. A parte boa, a luz, a paz no espírito, você leva para casa. Acho que isso que você tem que ter em mente. Entendeu? E aí você, por gratidão, você continua fechado com a tua tenda. Por gratidão, aí vem a gratidão. Primeiro você recebe, depois você vem pensar assim, caraca, olha para um lado, olha para o outro. Quanta gente está se dedicando aqui, eu achando que eu estou fazendo grandes coisas. Você não sabe a vida de cada um. Às vezes você vai no seu carrinho com ar-condicionado, estaciona ali, vai para a sua tenda, feliz da vida. Você não sabe que tem gente que saiu 5 da manhã de casa para trabalhar, fez num ônibus, apinhado num ônibus, num trem, foi para o trabalho, saiu dali, carregando no dia do trabalho uma mochilinha nas costas, sai dali, vai pegar outra condução lotada, vai lá para o terreiro, dar uns nem conseguem, tadinhos, tomar um banho, mas se preparar para a sessão, dar o melhor de si numa sessão, e depois vai pegar, sabe lá quantas conduções, vai chegar tarde à noite em casa, um dia puxadíssimo, e você vai achar que você está fazendo grandes coisas só porque está indo na tenda? Cara, então, a gente falou aqui de grau e de evolução. Cada um dê de coração. Faça porque é o certo. Não porque tem ninguém olhando. Não porque você vai ganhar uma medalha. Aí sim você vai estar aprendendo alguma coisa na espiritualidade. Aí sim talvez você esteja evoluindo alguma coisinha, entendeu? Aí dentro.